estudar um tema dessa noite que consta não só no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também no Livro dos Espíritos, em forma de perguntas. Uma forma que eu acho, para mim, muito melhor de entendimento. Então, eu sempre procuro correlacionar os dois livros, um completa o outro, né? Com todas as obras básicas, né, da doutrina. Então, o capítulo que a gente vai estudar hoje já foi comentado pela Dora há umas 2 semanas atrás, que é o capítulo 16, que fala: não se pode servir a Deus e a Mamon. Vocês lembram que a Dora falou aqui sobre os talentos, né? E a noite de hoje a gente vai estudar mais 2 tópicos desse capítulo, que o capítulo é grande, né? Esses 2 últimos tópicos falam sobre a utilidade providencial das riquezas e sobre a desigualdade das riquezas, né? Então, mais uma vez, a espiritualidade, através desses livros maravilhosos, vem nos mostrar o caminho, né? A forma de progredir, que todos nós, criados simples e ignorantes, um dia seremos muito mais evoluídos que a forma que hoje nós estamos. Hoje estamos Márcia, Alcione, Marisa, né? Mas o nosso espírito, como é que é o espírito da Márcia, da Marisa, né? Do seu João, do Ricardo? A gente não sabe, a gente esconde, mas na espiritualidade não tem como esconder. Então aqui, enquanto ainda tem como esconder, para a gente vai dar uma melhorada nesse espírito, a gente vai estudando, vai tentando praticar. Então, a gente vai começar com a historinha da seguinte forma: como nós vamos reencarnar, a gente faz um pacote reencarnatório, né? A gente coloca, vamos imaginar que a gente está no supermercado, uma coisa, comparação bem esdrúxula, mas é mais ou menos, né? E a gente vai pegar uma cesta, tem gente que pega aquele carro imenso, né? E às vezes compra coisas supérfluas, que não há necessidade, que não vai dar conta, que vai estragar na geladeira. Outras, não, eu vou levar só o essencial, aquilo que eu vou dar conta, que eu vou conseguir consumir. É a mesma coisa da forma que a gente escolhe o que a gente, as nossas provações. E a gente vai falar hoje de 2 importantes provações, que é a riqueza e a pobreza. A riqueza e a miséria, a desgraça. Desgraça que o tempo dá por nós. Porque todos os 2 são talentos, acreditem se quiserem. Tanto uma quanto a outra são talentos como aqueles talentos que foram dados àqueles servos, onde uns produziram e o outro enterrou. O que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Então, esses 2 talentos nós vamos estudar na noite de hoje. Funciona assim? Eu vou. Aqui embaixo. Então, o título de utilidade providencial e provas de riqueza da pobreza, que a gente vai começar. Então, Kardec pergunta na questão 261 dos Espíritos: nas provações por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, não é o objetivo da nossa encarnação? Não é a forma mais caridosa que nós temos de provar, né? A caridade é uma prova, a reencarnação é uma prova maravilhosa de caridade. Caridade porque nós vamos ter a oportunidade de nos aperfeiçoar. Tem um espírito de sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade? Então eu escolho um pacotão, aí eu venho reencarnar, né? Com aquilo tudo que eu escolhi no plano espiritual, sempre ajudado pela espiritualidade, nós sempre somos ajudados. Seja espírito evoluído ou não, sempre nós somos ajudados. E ali, quando a gente pede as provações, está incluído passar por ali orgulho, inveja, avareza? A espiritualidade responde de certo que não. Pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Quantos de nós escolhemos provas que às vezes nós somos amenizados a passar por elas? A gente estava comentando no estudo de sábado aqui,
qual caminho, corremos os perigos que nos içam. Lógico, se eu planto, é igual o Divaldo estava vendo a fita hoje, se eu planto banana, eu vou colher, semente de bananeira, eu vou colher banana. Se eu planto maçã, é o que eu planto, eu vou colher. Né? Então, o que me isca, o que me puxa? Pode um espírito, por exemplo, pedir riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, o que acontece? Conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo. É o talento que ele tem. É responsabilidade nossa usar o talento. Não é do vizinho, do compadre, da mãe, do pai, do irmão. Ah, eu sou assim porque meu pai me ensinou a ser assim. Tem influência do meio, né? Mas nós não vamos ver isso aqui que tem como driblar a influência do meio. Vai depender muito do nosso grau evolutivo. Conforme o seu caráter, avaro ou pródigo. Egoísta ou generoso. Ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí, não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas as tendências. Então, a origem do mal está onde? Reside aonde? No egoísmo, no orgulho. E esses daí vêm de onde? Os abusos que nós cometemos. Ó. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Se eu faço ao outro aquilo que eu quero que faça a mim, eu vou estar abusando? Eu não vou querer, né, roubar do outro, eu não quero que roube de mim. Eu não vou querer fazer alguma coisa para o outro se dar mal, porque eu também. Senão isso vai acontecer comigo. Se tudo que a gente for fazer, a gente pensar, se colocar nesse lugar, pensar na caridade, que é o amor e o movimento, muita coisa muda na vida da gente. Por que o espírita verdadeiro se conhece verdadeiro espírita? Pelas seu esforço de melhorar. E é isso que a gente está fazendo aqui na noite de hoje, né? Através dos estudos. Na 815, Kardec pergunta: qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou da riqueza? São tanto uma quanto a outra. A miséria. A miséria provoca as queixas contra a providência. Ah, Deus injusto, Deus ruim, não é possível que exista Deus, isso está acontecendo comigo. Aí a gente não estuda que Deus é justo, bom, caridoso. Então por que ele daria pobreza para um e riqueza para outro? Vamos ver. A riqueza também, ela incita a todos os excessos. Então, gente, para fazer errado, basta querer. Né? Se eu tenho uma coisa na mão, eu posso usar ela para o bem ou para o mal. Vai depender de quem? De mim mesmo, do meu espírito, de tudo que eu carrego, de todas as outras encarnações. Se a gente fosse lembrar aqui da seguinte forma: só existe essa vida, não existe outra vida, seria injusto mesmo Deus fazer isso. Por que eu só tenho uma vida e nessa eu vim pobre ou outro rico? Como justificar, gente? Se só houvesse uma vida, a gente acabasse e morresse? Não seria injusto? Seria. Mas para explicar isso daqui é a reencarnação. Para explicar que não existe injustiça divina, a reencarnação. Por que eu hoje estou nessa situação? A pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação. Eu preciso passar por isso. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. E aí, quantas vezes a pessoa fica tão enraizada aos bens materiais, utiliza a riqueza somente para ter, ela vira escravo do dinheiro, ela vira escravo do ter. Né? Mais uma historinha que eu ouvi no Divaldo essa semana, é que uma esposa perguntava ao Divaldo: Divaldo, não sei o que está acontecendo, meu marido chega em casa, ele cai no sono profundo, ele não me procura mais. Aí, o que eu faço, Divaldo? Divaldo, eu não sei o que você vai fazer. Mas pensa bem, será que você falou que ele acorda às 6 da manhã e dorme às 10 horas da noite, ele trabalha o dia todo, para quê? Para te dar casa de praia, casa de campo, carro do ano. Então, de repente, você
fica mudo, não fala nada com ninguém. O dom de envolver a outra pessoa com boas vibrações e até salvá-la de situações que às vezes ela estava prestes a cometer e não faz nada por isso. Quantos dons nós temos? Mas hoje nós estamos falando da riqueza. A riqueza é muito mais fácil de escambar você tendo ela na mão. Mas, ao mesmo tempo, se ela vem para sua mão, tem um objetivo. Porque com ela, você vai ter muito mais oportunidade de fazer alguma coisa do que aquele que não tem recurso. É ou não é? Não é isso que a gente pensa dessa forma? Então, mas é justamente o que nem sempre se faz. Nem sempre aquele que tem o recurso na mão utiliza o recurso de forma correta. Torna-se o quê? Egoísta. É meu. Quer, vai trabalhar. Às vezes ele nem trabalhou. Quer conseguir? Faz, eu faço. Trabalha, não dá conta, não dá atenção para a família, fica o dia todo fora, não sabe o que acontece, não vê o filho crescer, não sabe que a esposa está com problemas psicológicos, está deprimida, e vice-versa, né, gente? Porque hoje a esposa também, né, a mulher está no mercado de trabalho aí, voraz, né? Orgulhoso. Quanto mais eu tenho, mais eu tenho que ter. Afinal de contas, eu sou o fulano. Eu tenho uma postura a preservar. Eu tenho que me apresentar de forma intacta. O que vão dizer de mim? Eu não posso andar com um carro que tem um ano. Tem que ser carro zero. Todo ano tem que trocar. Eu não posso estar usando a mesma blusa na semana. É uma vez só e pronto, acabou. Insaciável. Não é isso, insaciável? É um bode mesmo. E quanto mais tem, mais ele tem que ter recurso para manter. Ó, vai. A hora que ele parar, para tudo. É ele que toca, é ele que faz. Né? Com a riqueza, suas necessidades aumentam. E ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Se a riqueza é causa de muitos males, exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. Olha a perda de oportunidade que a gente tem. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Por que acontece isso? Porque nós estamos chupados aqui, gente. Ainda é planeta de provas e expiações. Né? Então nós somos sujeitos ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade. Né? Nós vamos melhorar isso? Temos que melhorar isso. Né? Se a riqueza somente mais houvesse de produzir, Deus não a teria dado. Ele não é justo. Né? Não teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem constatação poderoso elemento de progresso intelectual. E a gente vai ver que, junto do progresso intelectual, o homem acaba indo automaticamente para o progresso moral. Ele vai ver, vão surgir dúvidas. Nem tudo dinheiro vai comprar, nem tudo é materialificado pela matéria. Vai começar a dar um nó na cabeça dele. Acontecem fatos familiares de pessoas que ele mais ama, que ele não consegue explicar com dinheiro na mão. Quantos que vêm para a doutrina espírita pela dor? Quantos de nós? Muitos, né? Um exemplo, né? Então, ele vai começar a ver que ele pode evoluir das duas formas, da parte intelectual e da parte moral. Então, o trabalho leva a isso. O estímulo ao trabalho é um estímulo a ter recursos. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter dinheiro. Alguém vai lá e compra a cesta básica sem dinheiro? Nós não precisamos comer? Né? Mas é o útil necessário. Dentro do carrinho de compra, no início da palestra eu falei. Você vai colocar que tipo de compra no seu carrinho? Aquilo que realmente você vai usar? Né? A alta posição do homem no mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. Porque quanto mais vivo e poderoso ele é, tanto mais obrigações tem que cumprir. E tanto mais abundantes são os meios de que para fazer o bem e o mal. Ele está com a faca e o queijo na mão. Né? Quem tem recurso.
eloquência, né? Quantas vezes a gente vê, chega uma pessoa arrumada, aí às vezes uma festa, aí vai todo mundo lá, fulano chegou, chega um outro que quase ninguém conhece, que às vezes até arrumado mesmo, ninguém conhece, não sabe quanto, o que ele tem, onde ele trabalha, o que ele faz. Não é a mesma atenção, gente. Vamos mudar isso, né? A gente pode começar a mudar isso daí. É uma coisa real, é uma coisa fácil para alcançável, né? 807, Kardec pergunta: o que se deve pensar dos que abusam da superioridade das suas condições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? A gente vê pouco isso daí? Olha só, eu tenho muito poder, eu tenho dinheiro, eu tenho uma posição social importante, mas eu não quero ver fulano crescer. Eu não quero ver ele ter mais dinheiro que eu. Ele não pode ter mais dinheiro que eu. Eu estou lá na lista dos mais importantes, dos mais ricos do mundo. Ele pode tirar minha posição. Isso em um grau maior, um grau menor. Um patrão com empregado que não estimula o empregado a crescer. Meu filho vai fazer um curso, vai estudar mais. Ele não quer. Ele está com medo de ser ultrapassado, de tirar o lugar dele. Sendo no mercado de trabalho, há sempre espaço para todos os bons profissionais. Né? E quando a gente vê no dia a dia, às vezes um empregado doméstico. Vocês já pararam para pensar que vocês, como patrão, nós como patrões, né, podemos ajudar aquela pessoa a melhorar? Se ela é analfabeta, dá uma forma dela se alfabetizar. Né? Se ela não está sabendo empregar o salário dela, orientar, minha filha, dá uma entrada numa casa própria para você, caixa econômica. Tem várias formas ao alcance da gente. Às vezes a pessoa vai fazer um serviço simples para você. E aí, você está trabalhando muito, como é que está? Você tem carteira assinada, não tem? Quantos, gente, a gente sabe quantas histórias de pessoas são exploradas, gente, que trabalham mais de 8 horas por dia, não tem carteira assinada. Uma exploração, a gente pode mudar isso, podemos, gente, está ao nosso alcance. Vamos valorizar o trabalho do outro para o nosso ser valorizado. Então a gente não pode humilhar o mais fraco que tem condições sociais menores à nossa. Os espíritos respondem: merecem anátema essas pessoas que fazem isso. Ai deles, essas pessoas nós, ai de nós, seremos a seu turno oprimidos, renasceremos numa existência em que teremos de sofrer tudo o que tivermos feito sofrer aos outros. Isso não é praga não, gente. É lei de causa e efeito. É o bumerangue, você joga ele vai voltar para você, não vai voltar para o vizinho. Para você. Eu fiz, eu colho. O mau uso dos bens que Deus me pôs nas mãos consiste em nos aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. Qualquer bem, gente. Não precisa ser coisa grandiosa. Ah, mas eu não tenho esse recurso todo que a Márcia está falando hoje. A gente está falando assim, os extremos de riqueza ou outros. No bolsão de pobreza que nós vivemos nessa região, você sabia que essa região é a região pobre, é um bolsão de pobreza? A gente tem possibilidade de ajudar o outro. Está de forma fácil nas mãos de todos nós. Né? Epa. Só voltar. Epa, não passou muito. Ih, vocês viram a palestra? Não pode. Deu para Meu gente, que olho. Então tá, já foi. Chama o Silvio lá. O Silvio tá faltando aqui. Vê que ele queria vir. 809. Kardec pergunta: aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, Kardec é fogo na roupa, né? Aos que herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, vamos dar um exemplo: jogo do bicho, né? Loteria, alguma responsabilidade cabe por esse fato? O que vocês acham? Nessa época Kardec perguntava, né? Olha só. Os espíritos respondem: é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram,
como é possível que aconteça. Então, eu recebi uma riqueza, mas eu não sei aquela fonte. Pode acontecer, gente, né? Que eu não saiba aquela fonte. Então, eu não tenho culpa, chegou na minha mão. Agora, o que eu vou fazer com ela, aí já é responsabilidade minha. De outra forma, eu sei de onde veio e eu continuo a perpetuar a fonte daquela riqueza ilícita. É a culpa de quem me passou a riqueza? Passou a responsabilidade para mim. É minha agora. Né? Ele também tem a dele, mas repartiu comigo. Eu continuo, eu vou ter também. Né? Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Há formas e formas que Deus arruma de nos ajudar. Às vezes vem de uma fonte ruim, mas eu vou fazer alguma coisa com ele, com aquele dinheiro. Não é à toa que vem na minha mão. Né? Feliz dele, se assim o compreende, né? Se utiliza aquilo para um bom fim. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta. Ainda tem isso, gente. Olha que beleza. Então eu recebi um dinheiro de fonte ilegal, utilizo aquele dinheiro não sabendo da fonte legal, utilizo aquele dinheiro de forma correta, eu não só estou me ajudando, como estou ajudando aquele que me passou o dinheiro. Olha a justiça divina, que maravilha. Não vou comprar a felicidade do outro não, gente, que já desencarnou, um exemplo, né? Eu não vou pagar, eu vou fazer isso para o fulano ser salvo. Aí é pagamento de indulgência, nós já passamos dessa época, tá? Eu vou ajudar, de repente, aqueles a quem o dinheiro prejudicou. Ah não, mas agora aquele lá está ajudando. Então, vamos deixar o outro um pouquinho, vamos desobsediar menos ele, vamos deixar ele mais quieto, porque ele roubou da gente, então o dinheiro está ajudando alguém agora por outras mãos. Existem esses casos, né? A ambos será a reparação levada em conta, porquanto não é raro, é esse o último quem a provoca, né? O que desencarnou e deixou a riqueza. No 910, Kardec pergunta: sem quebra de legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo, certo? Eu tenho dinheiro, eu vou fazer dele, usar dele da forma que eu quiser. Até aí tudo bem, todos nós, né? Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado. Então, eu tenho um recurso e eu utilizo ele de forma correta, justa. Eu vou ser responsável por tudo que aquele dinheiro fez através de mim? Sim, né, gente? Eu não estou sendo utilizado para utilizar aquele recurso em prol de alguma coisa e utilizei de forma boa, tanto boa quanto ruim, mas aqui está perguntando, né? Depois pelas disposições que hajam tomado, aqui nas duas formas. Toda ação produz seus frutos. Se eu utilizei de forma boa, eu vou colher bons frutos. O contrário é verdadeiro. Doces são as boas ações, amargos sempre os das outras. Sempre entendei o bem. Então aqui eu coloquei para eu lembrar. As fortunas que desmoronam, né? Às vezes a pessoa desencarna, deixa, trabalhou, não, eu quero deixar minha família em boa situação. Aí o que eu comentei já? Enche a família de recursos materiais, mas não vê filho crescer, a filha noivar, ou engravidar antes de noivar e casar, né? Deixa as coisas correrem solto. Não é que sempre seja assim, é um exemplo que eu citei, né? Mas enfim, para quê? Esse recurso todo que ele deixou pode acabar de uma hora para outra. São aqueles, entre aspas, playboys, né? Que gastam tudo num ano só, faz festas e festas, banjam, vai tudo embora. Ele é responsável por ele ter deixado aquele dinheiro que o filho gastou de forma? Ele não soube ter o filho, ou pelo menos não tentou. Se tentou, é outros 500, mas não deu educação, não deu os valores morais que um filho utilizaria para saber usar aqueles recursos de forma correta. Isso, a pessoa é responsável. O esbanjamento, né? É um dos exemplos que eu já comentei. A pessoa, eu tenho, é meu, eu que consegui, ninguém tem nada com isso. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Ninguém tem nada com isso, é meu. É seu de forma provisória, você pode acordar sem ele, né? Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens. Vou comprar mesmo. Não tem problema não. Dinheiro para isso mesmo. Mas de forma correta.
criando vínculos empregatícios para as pessoas, dando oportunidades de trabalho. Agora, só dar o recurso sem ensinar a pessoa a pescar? Ele está falando certo? Não está. Mas vamos já. É descaso e indiferença. Depositário desses bens não tem o homem o direito de os dilapidar, como não tem o de confiscar em seu proveito. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-lhes deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Assim como vem, vai, porque material, os únicos dons que nós, os únicos valores que nós não perdemos são aqueles lá. Ponderai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos dos que os da terra. E essa ideia vos ajudará a desprender-vos desses últimos. Então a pessoa realmente tem desprendimento quando ela sabe que ela é um depositário temporário daquele recurso. Que ela, no momento, está naquela situação, mas ela não estará sempre naquela situação. Quando ela souber que, de uma hora para outra, de acordo com a necessidade daquela reencarnação dela, ela vai ficar sem todos aqueles recursos que ela ganhou por anos e anos de sacrifício. Pode ser porque, na grande maioria das vezes, é para o bem evolutivo daquela pessoa. Se ela não está usando de forma correta, a espiritualidade explica nesse capítulo. Vai ser tirada da mão dela para ir para a mão de quem sabe usar. De uma hora para outra isso pode acontecer. A necessidade leva o homem a trabalhar. É aquilo que eu já comentei. E o trabalho vai fazer aquilo, ampliar e desenvolver a inteligência. Não é verdade? A pessoa que fica só em casa, não criticando as pessoas do lar, né, que optam por isso, mas no lar, que a gente fala, é a pessoa que fica imersa no lar, no cuida do filho, no cuida da casa, tem tudo para todo mundo fazer. Mas aquela que opta, não, por trabalhar, ler um jornal, ler
grandes capitais, mas em relação às outras regiões, é uma região mais rica, onde a renda é melhor distribuída ainda, apesar de todas essas diferenças sociais e econômicas que a gente vê aí. Mas, inclusive, esse mapa comparado com os anos anteriores, diz que tem melhorado, por incrível que pareça. Aí, ó, está melhorando, a gente não pode desanimar. Então, no semiárido tem 1.103 cidades de 9 estados. Então, algumas cidades de Alagoas, Bahia, então toda essa região, principalmente região, aqui coloca a periferia das regiões metropolitanas, como Belo Horizonte, é onde justamente as pessoas com menor desenvolvimento intelectual, né? Pessoas que ainda não conseguem, muitos ainda analfabetos, não sabem ter oportunidades melhores de trabalho, porque não tem condições técnicas para isso. E isso a gente pode tentar estimular. Olha a empregada doméstica, que às vezes é analfabeta, a gente pode ajudar, pode melhorar a vida dela, e ela vai multiplicando aquilo. Olha, vizinha, eu estou aprendendo a ler, tão legal, vamos ler também, vamos comigo nisso. A multiplicação de opiniões, né? Então a gente tem esses disparates, né? Olha só isso daqui, olha. Vista do prédio no apartamento de alto luxo no Morumbi, ao lado da favela de Paraisópolis. Onde isso aqui é Paraíso, gente? Paraisópolis. Aqui é a favela. Isso daqui não é coisa de internet não que a gente fez, não. É verdade mesmo. Aqui é uma quadra maravilhosa de esportes. Um por andar aqui, ó. Por que existe isso, gente? Por que tem essa desigualdade? Por que Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e a outros a miséria? Por quê? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas por nós mesmos. Esse experimentá-los, não é que Deus vai fazer a gente fantoche, não. Não, eu vou te dar essa oportunidade. Você escolheu, você pediu, eu vou experimentar, vamos ver se vai dar certo. Não, você vai reencarnar na família, onde vai ter um outro reencarnante que vai te ajudar também, para ver se você decola. Essas oportunidades são essas, né? Então a gente tem essas oportunidades, mas as provas fomos nós que escolhemos. Provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, é exato que se o homem só tivesse uma única existência, aquilo que eu falei, como que a gente ia explicar isso daí, essas injustiças? Né? Ao contrário, se considerarmos o conjunto das nossas existências, veremos que tudo se equilibra com a justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência. Não adianta estar resmungando, não adianta estar criticando, não adianta ficar jogando praga, fulano é rico, tem mais que quebrar o carro, tem mais... Não adianta, nós escolhemos, nós não estamos naquela situação por acaso. Mas naquela situação nós temos como evoluir. Isso que a gente tem que entender. Por pior que seja a situação, a gente tem como evoluir. Que a gente não está nela à toa e não está sozinho. Como para invejar os ricos, e estes, os ricos, para se glorificarem do que possuem. Para que ficar se glorificando? Eu tenho, você vai criancinha brincando, eu tenho, você não tem. Eu tenho a barra, você não tem. Né? Isso em criança, que a gente sabe, quando a gente vê nessa faixa etária é egoísta mesmo, e aí cabe aos pais manejar isso, né? Mas nós adultos, né? Na 806, Kardec pergunta: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Está na natureza? É normal, é natural, então, a desigualdade social? Não, é obra do homem e não de Deus. Nós que criamos a desigualdade. Eu sei que a pessoa tem menos recursos, eu não preciso humilhar ela. Eu sei que eu tenho mais, eu não preciso ser egoísta, invejoso, orgulhoso. Não preciso disso. É eu que crio a desigualdade. Na 806A, algum dia essa desigualdade desaparecerá? O que vocês acham? Não é isso que a gente tanto deseja e que a gente tem que trabalhar para ser partícipe, né? Para estar junto nisso daí, a gente tem como fazer? Eternas somente as leis de Deus o são. A espiritualidade responde: não vês que dia a dia é
isso daqui, ó. Considerar-se de sangue vai mudar toda essa mentalidade. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. O que depende? Da nossa posição moral, da nossa posição moral. A gente precisa ver isso aí, gente? A gente ainda precisa ver isso? Tem pertinho da gente, não precisa ir lá na Nigéria, não precisa Haiti. Olha só. 808. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de meios de adquirir bens do que outros. Kardec, como sempre, né? Quer esmiuçar? Então ele pergunta: uma pessoa é mais inteligente que a outra, ela não é mais rica por causa disso? Sim e não. Sim, por quê? Se ela tem mais recurso, o dom da inteligência, se ela souber usar, ela vai ter mais recurso financeiro. Não é uma equação lógica? Né? E não, nem sempre. Nem sempre aquele que é mais inteligente e aquele que é burro, ele tem que ser pobre. Não. Às vezes vem a ele um recurso que, se ele souber utilizar, ele vai se tornar culto, né? Ou então relembrar de outras encarnações a cultura que ele já tinha. Ele vai começar a fazer cursos e vai se dar bem. Eu lembrei agora de um caso que aconteceu, um senhor diabético com as pernas amputadas, já com seus 50 e poucos anos, que ganhou na loteria, ficou bilionário, na época era muito dinheiro, milionário, né? E aí casou-se com uma loira, ele era mulato, casou-se com uma loira, né? E que era assim, menos da metade da idade dele. O que aconteceu? Ele ambicionava ter uma mulher jovem, loira, e o dinheiro comprou aquilo. E ela assassinou, montou uma situação onde ele foi assassinado. Ele teve a oportunidade, podia ter crescido, podia de repente ter, como ele era diabetes, tinha as pernas amputadas, sabia que muitos existiam na situação dele. Não é para virar anjo, gente, mas, pô, será que eu não posso, então, não tem um lugar que eu possa ajudar as pessoas a conseguirem uma perna mecânica? Vamos ver como é que é. Ele lembrou logo de satisfazer os desejos carnais dele. Ele perdeu. De forma... Então, dá para ele a cair do roubo. Não está aí um roubo, as pessoas iludindo umas às outras. Não raro vê sua revista acordoar com a narrativa de seus trabalhos e suas habilidades. Né? Então, aí importa, aquela pessoa ali que está faminta, está cansada, está implorando ajuda, ele não ajuda, ele fica falando: mas eu fiz isso, trabalhei nisso, como se aquele nunca tivesse tido oportunidade. Às vezes não teve oportunidade de trabalhar, mas ele está vomitando em cima do outro. Tudo que ele fez para conseguir chegar, às vezes nem foi por tudo aquilo que ele falou, na grande maioria das vezes, né? E fica humilhando o outro. O desgraçado que lhe pede assistência, em vez de acudi-lo e acabar dizendo: faça o que eu fiz. Quer dizer, só fica falando: faça o que eu fiz. Eu lembrei também da irmã Madre Teresa de Calcutá, onde ela foi criticada por pessoas assim, de uma entidade importante internacional, que ela dava comida e não ensinava a pessoa a trabalhar. Aí ela falou: primeiro eu vou saciar a fome. Você já viu alguém conseguir trabalhar direito com fome? Primeiro você vai ajuda, depois você vai, começa a esclarecer, a orientar. E muitas vezes se faz aqui no trabalho fraterno na casa espírita, né? Tem um setor só para isso. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza. Ele que conseguiu, Deus não ajudou ele em nada. Pertence a ele exclusivamente o mérito de a possuir, apesar de toda a sua inteligência, de toda a sua aptidão. Não compreende que, com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra. Né? Aquele que acumulou um monte de riqueza no celeiro, acumulou, deu incêndio aquela noite, ele morreu e todo aquele acúmulo dele de anos. 811. Será possível que já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? O que vocês acham? Será possível isso? Vamos raciocinar, todo mundo é igual? Eu tenho dons, Marquinhos, outros, ao Senhor. Cada um de nós tem um dom. Então, todos nós somos diferentes. Então, como que a gente vai ser tudo igual? Não é.
evolutivo, né? Eu não sei o que eu fiz na outra encarnação, nas outras, cada um de nós. Cada um de nós é uma individualidade, nunca vai ser igual ao outro. Mesma coisa as igualdades, nunca vai conseguir ter a igualdade. A espiritualidade explica que nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades, dos caracteres que todos nós temos. Não conseguir igualdade, né? Aí na 811A, Kardec na pergunta: há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. O que pensais a respeito? Então há pessoas que não, tem que ser igual a todo mundo. Todo mundo lá sem terra, né? Igualdade tem que de riqueza. Igualdade de riquezas, né? Tem que nivelar todo mundo tem que ter recurso, todo mundo tem que ter. Nós não estudamos ali atrás que uma das coisas que faz a pessoa impedir, progredir, é justamente ela ambicionar ter coisas melhores, suas necessidades, satisfazer as suas necessidades. Se viesse tudo pronto na mão, você ia querer trabalhar, se esforçar? Está pronto. O que é de progresso aí? Não ia ter esforço para ter o progresso. Então a cada um cabe uma forma de ajudar esse progresso. Os espíritos respondem: são sistemáticos essas pessoas que pensam que a sociedade deve ser toda de forma igualmente rica, vamos colocar os recursos distribuídos de forma igual. Ou são ambiciosos, cheios de inveja. Ele não pode ter mais que eu, tem que ser igual. Às vezes ele está doido para pegar o dele e conseguir mais, porque não vai ficar igual. Depois que ele tiver aquilo na mão, ele não quer ficar igual ao outro, ele quer ter mais. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. É o progresso. Automaticamente as pessoas vão se distanciando, né, do ponto onde elas saíram. O ponto é o mesmo, simples e ignorante, mas cada um de acordo com seus dons, seus talentos, sua evolução, sua moralidade, vai evoluindo de uma forma. São vários ramos. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social. Não vamos preocupar em todo mundo ser igual, todo mundo. Vamos combater o egoísmo. Se a pessoa não for egoísta, ela deixar de ser egoísta, ela vai lembrar do outro, não vai deixar o outro na miséria, não vai deixar aquela foto tenebrosa que a gente viu ali, quando a gente continuar vendo, né? E não corrais atrás de quimeras, porque a espiritualidade é coisa nossa mesmo, é bem terrena, né? É bem inferior preocupar com isso aí. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere a vida atual. Porque não são igualmente ricos todos os homens. Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos, para adquirir sem sóbrios, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que supondo a possível durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos. A pessoa não ia ter estímulo para trabalhar, quem concorre para o progresso da humanidade. Já não haveria o aguilhão que impede, né? A gente precisa de um. Vai, gente, trabalha, faz, vamos renovar. Esse estímulo a gente perderia, né? Se fosse tudo igual. As grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Lembradas da palavra dos talentos agora. Foi dado a quantidade de. O que um fez que não foi diferente? Cada um resolveu fazer uma coisa, assim somos nós. Então, nunca essa igualdade, a espiritualidade fala que há interesse em ela acontecer, perderia na nossa evolução o estímulo, né? Se todos a possuíssem, ninguém trabalharia com que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Um que não tem hoje, já o teve ou terá em outra existência. Então, terminar. Sabeis contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária, a felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes
ensina, esse capítulo, né, se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, e no Livro dos Espíritos, todas essas questões que nós temos. Que Jesus sempre esteja conosco, seja o nosso exemplo. Muito obrigado, boa noite.